desses vídeos era um vídeo aqui da primeira festa, o primeiro ano de aniversário da igreja aqui, que é o pastor Alexandre, que pela amizade, pela glória de Deus, fui convidado para estar na festividade. E eu comecei a ver aquele vídeo, aquela pregação pregando aqui, e aquilo chamou muito a minha atenção, né? Começou aquele fogo queimar, né? A gente que é crente, a gente começa a sentir algo diferente. Eu vendo ali aquele vídeo, meu filho me perturbando ali, e eu vendo assim, a igreja cheia com os irmãos que estavam aqui, o pastor Wallace estava aqui, né? O pastor Alexandre também estava aqui, que é o pastor da igreja, né? E aquilo começou a queimar no meu coração, era das 7 horas, eu olhei para minha esposa assim e falei, filha, eu vou para a igreja, né? Aí eu falei, caramba, mas para onde que eu vou? Aí eu falei, quer saber? Eu vou sair, agora para onde que eu vou, não sei. Aí saí, dei uma volta por aqui, passei por uma igreja e disse, não entra não. Se tu entrar, vai estar desobediente. Eu dei a volta e vim para cá. Queria dizer que Deus me trouxe hoje aqui na gravata, o anjo que me trouxe, foi ele que eu vim. E Deus ele me deu uma palavra nessa noite. Cheguei aqui, o pastor Zé estava, a sua esposa, e queria dizer algo que Deus, ele está nesse lugar com você, pastor. Deus está contigo. Isso é só uma confirmação que ele é Deus. É muito fácil ter amigo quando tudo vai bem, quando está tudo bem, mas na hora da adversidade fazem igual os amigos de Jó, apontam, te abandonam e te deixam de lado. É nessas horas que a gente conhece quem é o verdadeiro amigo. Mas eu glorifico a Deus, porque sempre que eu falo assim, eu vou para a igreja, Deus me traz para cá. Eu falei assim, o Senhor tem um mistério comigo naquele lugar, interessante. Eu falei, vou para a igreja, o Senhor me traz para cá. Eu fico assim, o que isso é? Não entendo. Assim, mas é de Deus. Se é de Deus, está na bênção. Aí, eu queria deixar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, né? Está lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, que fala acerca da confissão de Pedro. A confissão de Pedro, Mateus 16, 13. Mas é Deus confirmando. Quando Deus é conosco, Ele é assim, Ele confirma. Já vou falar muitas palavras aqui que Deus falou também poderosamente comigo, nessa palavra do mar vermelho que se abre, muito interessante. Deus falou poderosamente através dessa palavra, e diz assim o versículo 13 do capítulo 16 de Mateus: E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? 14. E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse-lhe: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muito dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, não tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Somente até aqui. Aleluia, Deus. Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite
E mas eu vim já consciente daquilo que Deus iria falar nessa noite. Sabendo que, independente do que vai ser falado, a glória não é minha como pastor, mas a glória somente é dada a Ele. Só Ele é digno de toda honra, só Ele é digno de toda glória, de todo louvor. E o interessante dessa palavra, que Jesus agora ali em Cesaré de Filipe, ele começa a perguntar aos seus seguidores, aos 12 discípulos, dizendo: olha, o que o povo está falando a respeito de quem eu sou? Porque naquela época ali, Jesus ele era um homem diferente. Ele era 100% Deus, mas era 100% homem. Ele conhecia as faculdades humanas. Quando alguém pensava algo, ele já sabia o que estava acontecendo. Quando o povo sentia fome, ele sabia o momento certo de alimentar a multidão. E agora ele começa a questionar o que o povo estava falando, quem ele era, de quem realmente ele era. E agora os discípulos começam a falar, a responder aquilo que Jesus estava perguntando. Eles dizem: olha, Senhor, uns dizem que o Senhor é o João Batista. Nós sabemos bem que João Batista era a voz que clamava no deserto. A Bíblia vai dizer que quando esse homem agora, ele nasce de acordo com o Senhor Jesus, através de Isabel também. Ali, aparentemente, Jesus e João Batista, eles tinham quase mais ou menos a mesma idade. No mesmo momento que o Espírito Santo concebeu a obra salvadora de Jesus no ventre de Maria, assim também estava sendo concebido João Batista no ventre de Isabel. E agora João Batista, ele começa a pregar o arrependimento do Senhor. Ele começa a preparar o caminho de salvação para que o Senhor Jesus viesse a falar do amor de Deus, viesse a trazer a salvação, viesse a falar: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Agora João Batista ele começa a falar algo interessante: olha, eu batizo vocês com a água para a remissão de pecado, mas depois de mim virá um que é mais melhor do que eu, e vos batizará com o fogo e com o Espírito Santo, do qual eu não sou digno de atar a sandália dos teus pés. Mas a Bíblia vai relatar uma história que João Batista agora está ali no deserto, pregando, e vai para o rio batizar aquelas pessoas que receberam a palavra do reino do céu de bom grado. E agora a Bíblia vai dizer que Jesus aparece ali naquele rio chamado Jordão para ser batizado. E agora o Senhor Jesus olha para João Batista e queria ser batizado. E agora João Batista fala: olha, mestre, eu não sou digno. E Jesus fala: olha, é necessário, porque nessa terra às vezes nós não conseguimos compreender o objetivo das coisas de Deus, porque não buscamos e não queremos entender que tem coisas, o sofrimento, a luta, a prova, a adversidade, é aquilo que vai nos aproximar de Deus, é aquilo que vai fazer com que nós venhamos compreender que Ele é Deus. É por isso que a palavra do Senhor vai dizer que a nossa leve e momentânea tribulação nos traz um peso de glória. O apóstolo Paulo vai dizer uma palavra que eu muito falo: eu aprendi a viver em toda e qualquer circunstância, tanto de escassez como de abundância. E agora ele vai declarar na carta dos Filipenses: eu tudo posso, porque Deus me fortalece. Eu quero dizer algo para você nessa noite, minha querida, meu querido. Independente do vale que você está passando, ainda que seja o vale da sombra da morte, assim como o salmista Davi, ele declara: ainda que eu passasse no vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Eu quero dizer nessa noite, se você crê na palavra de Deus, se você tem fé, independente da circunstância que você tem passado, eu quero te dizer que Ele está contigo. E se tu tiveres fé, e se tu creres, tu verás a glória de Deus resplandecendo na tua casa, resplandecendo na tua vida, resplandecendo na tua família, porque a glória é de Deus. Aleluia! Glorificado seja o teu nome. Basta somente eu e você confiarmos em Deus. Confiar em Deus. O segredo da vitória do crente é confiar. Porque às vezes olhamos para os problemas que aparecem, para as adversidades, e ficamos desanimados, como Josué ficou quando soube da morte de Moisés, e o Senhor tinha levado o seu corpo para que não viessem ali adorar a estátua de Moisés, de corpo no túmulo de Moisés. Mas agora Josué, ele se levanta, ele sacode a areia da tristeza e diz: eu vou continuar caminhando, porque Deus tem promessa para cumprir.
profeta destemido, um dos profetas maiores, que veio descer fogo do céu e consumir os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que buscava, um homem que adorava, um homem que era destemido, que não temia Deus e não temia homem nenhum, somente temia o Deus de Israel. Aleluia! Mas era o mesmo homem que depois de uma palavra de Jezabel se escondeu na caverna, com medo da morte, com medo da espada. E quando o Senhor vai falar com ele, ele diz: Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os seus altares, e só eu fiquei. Mas foi através deste homem que o Senhor vem demonstrar a glória dele. Mas agora, irmãos, mas Senhor, dizem que também o Senhor aparece com Jeremias, porque Jeremias era um homem que chorava, mas era um homem que chorava nos pés do Senhor. Agora a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 7,14: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. E Jeremias estava ali chorando nos pés de Deus, chorando, clamando, se condoendo nas provas, nas limitações, naquela cidade ali que estava adorando a outros deuses. Mas era um profeta que acreditava na profecia, na veracidade, porque Deus, ele vela para cumprir com a sua palavra. O nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E agora o Senhor olha para aqueles homens, aqueles 12 homens. Eu já posso olhar com os olhos da fé, na minha mentalidade, pensando agora, aqueles 12 homens cercando Jesus ali, e Jesus perguntando algo para eles. E agora Jesus faz a pergunta mais importante: e vocês? Quem dizes que eu sou? Quem dizes que eu sou? Se Jesus hoje perguntasse para mim e para você: e você? Quem diz que eu sou? Quem eu sou para você? Quem eu sou na tua casa? Quem eu sou na sua vida? Quem eu sou na sua família? Quem eu sou no seu casamento? Quem eu sou no seu trabalho? Quem eu sou na sua intimidade? Quem tu dizes que eu sou? Eu sou mais um Deus. Eu sou Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E agora Pedro, o mais ousado, mesmo que muitas vezes errante, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não foi a carne e nem o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Ele diz: olha, eu sei que agora eu vou dizer que tu és Pedro. Pedro, a palavra Pedro quer dizer pedra. Alguns dizem pedra pequena ou fragmento de pedra. E diz: sobre esta pedra, agora ele fala de Jesus, do nome de Jesus, ele se chama de pedra, mas é a pedra de esquina, é a pedra preciosa, é a rocha eterna, é a rocha que fortalece a minha e a tua vida. E digo que sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Às vezes eu costumo falar que o Senhor não falou isso para ficar uma frase bonita, ou para fazer um efeito bonito. Não. Ele fez uma declaração aqui, uma declaração de base para a igreja hoje, tanto naquele tempo como no século 21 hoje. Ele vai dizer: sobre Jesus eu construirei uma igreja, porque não existe igrejas, existe a igreja de Cristo. E infelizmente existe a igreja de Satanás. É aquela que cria doutrinas satânicas, movimentos antibíblicos e que não agradam a Deus. Mas ele diz: e sobre esta pedra eu construirei a minha. Ele toma como posse: é minha, a igreja é minha. A igreja não é do pastor Eduardo, a igreja não é do pastor tal, a igreja é minha. Eu que construí, eu que fundei, eu que padeci, eu que dei a minha vida, eu que construí, eu que salvei, eu que edifiquei. É minha igreja. E ele vai dizer: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E quando ele fala a palavra prevalecerão, ele não fala do passado, porque passado é AM. E sim, ele fala no futuro. Prevalecerão com A, O, tio, que quer dizer eternamente.
Essas portas do inferno, ele quer dizer tudo aquilo que pode dar acesso contra a igreja. Ele agora, ele cria um respaldo para proteger. Porque existe a igreja de Cristo e a igreja de Satanás. Ou nós somos igreja de Cristo ou igreja de Satanás. Não temos como ser igreja de Cristo e Satanás. Não podemos agradar a Deus e agradar a Satanás. Às vezes eu falo na igreja o seguinte, que juntos aqui hoje nós somos uma igreja, a igreja de Cristo. Você na sua casa, você é templo do Espírito Santo. Porque o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele habita em mim e você. Ele faz morada em mim e você. É por isso que Satanás não consegue entrar em mim na sua vida. Então agora o Senhor, ele fecha todas as portas que Satanás poderia entrar na igreja do Senhor. Ele diz, ainda que o Satanás sempre vai tentar destruir a glória de Deus. Eu tenho um pensamento comigo assim humano, que a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E eu penso que como Satanás é um anjo caído, um anjo de escuridão, e tem vários nomes ruins, além de Lúcifer, que Lúcifer não é um nome ruim, Lúcifer era o nome dele, quer dizer anjo de luz. Ele não é mais um anjo de luz, ele agora é Satanás, capeta, capiroto, diabo, a serpente, o dragão, tanto faz. Então agora eu penso que quando ele olha para o pastor Alexandre, ele fala assim, um dia eu tive essa glória, um dia eu tive essa oportunidade de servir a Deus, um dia eu tive a honra de servir ao Pai, e eu joguei tudo a perder porque eu queria sentar acima das estrelas. Eu queria ser onipotente, eu queria ser onisciente, eu queria ser onipresente. Agora eu penso que Satanás, ele tenta todos os dias, como a Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso redor, rugindo como leão, procurando quem possa tragar. Todos os dias ele tenta tirar a tua salvação, todos os dias ele tenta dar na tua vida, destruir a tua casa, tirar a tua fé, tirar você do caminho do Senhor, tirar você da presença de Deus, tirar a tua fé, tirar a tua esperança, tirar o teu refúgio, tirar a tua fortaleza. Mas o interessante é que Deus diz, né, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que ele pega o traficante, o homossexual, a prostituta e envergonha Satanás dizendo aqui é a obra que eu faço, a maravilha que eu faço, ninguém pode fazer. É por isso que a Bíblia vai dizer que ele pega as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias do mundo, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Creia nessa noite. Ainda que uma porta de sofrimento se abra na sua vida, ela vai se fechar hoje. Porque a Bíblia vai dizer também que a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Ou seja, tem portas que Deus fecha para te abençoar, para ver você feliz, para te dar vitória. E tem portas que Deus abre para Ele mostrar aqui as maravilhas e as grandezas que Ele tem para fazer na minha e na sua vida. Porque às vezes nós convertemos, né, e queremos colocar os valores mundanos dentro da igreja. Achamos que muito dinheiro no bolso é poder, é honra, é glória, mas não é. Porque o pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Na parábola dos 10 talentos ele vai dizer, olha filho, foste fiel no pouco, no muito vou te colocar. Deus, ele sempre vai colocar você numa posição de qualidade, de vencedor. Você sempre seja fiel no pouco, que Ele te coloca no muito. O pastor estava falando aqui, eu estava lembrando de mim. Tem mais de um ano que eu não sei o que é trabalhar de carteira assinada para o homem. Porque Deus falou assim, filho, uma vez de madrugada, eu levantei e não consegui dormir. Falei, Senhor, fala comigo. E Ele me lembrou uma palavra que está em Abacuque e outras palavras mais, que está no Novo Testamento dizendo, o meu justo, pela sua fé, viverá. Tem muito crente que está vivendo para o dinheiro, tem muito crente que está vivendo para o trabalho, mas não está vivendo para a glória de Deus. Aqui, pastor, olha, estou dando 10, 100, 200, 300 mil reais de dízimo, mas a alma dele está indo para o inferno. O casamento dele está destruído. Eu vi homens e mulheres de Deus com cargos eclesiásticos, diáconos do Senhor,
Senhor com uma vida falida, um casamento destruído, porque buscaram mais o dinheiro, buscaram a cama box, buscaram uma TV de plasma. Irmão, não é pecado não, mas você tem que colocar em primeiro lugar na sua vida, na minha vida, é a glória de Deus, é servir a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta. Nós temos que entender os valores de Deus. É por isso que tem muitos crentes aí no mundo achando que está podendo, mas está com o pé dentro do inferno. Se Jesus voltar hoje, está dentro da igreja, mas a vida dele está lá fora, enxugada em sangue, em mágoa, em rancor, em rebeldia à palavra de Deus. Não adianta estarmos na igreja e acharmos que estamos agradando a Deus, se o nosso coração está mal, se o nosso coração está corrompido nas coisas do mundo. E muitas vezes batemos no peito e dizemos: eu sou servo de Deus, eu tenho fé. E eu falo muito isso lá na igreja. Não adianta você ser igual Pedro, porque Pedro andava como Jesus, se vestia como Jesus, falava como Jesus, mas negou Jesus 3 vezes. Tem muito crente por aí que está assim, até prega a palavra de Deus, como é que pode? Mas não aprendeu a ter fé, não aprendeu a obedecer os mandamentos, não aprendeu a amar o seu irmão, não aprendeu a dizer que em primeiro lugar vem Deus na minha vida. É por isso que nós vemos crentes adoentados, acorrentados, entrando para o tráfico, para o crime, para a prostituição, virando homossexuais, porque esqueceram de se humilhar diante de Deus, preferiram a oportunidade de ter algo a mais. Eu glorifico a Deus pelo pouco que Ele tem me dado, porque no pouco eu tenho visto a providência dEle. Eu queria muito agora falar: Senhor, me dá um carro novo, um carro melhor. Mas se não for da sua necessidade, me dá um carro não novo, mas me dá um carro usado, mais melhor do que o meu, porque assim eu vou continuar glorificando o Senhor. E ainda que o Senhor não queira me dar um carro novo e nem usado, ainda que o Senhor queira levar esse carro velho, então de bicicleta, mas o importante é adorar o Senhor. A gente está esquecendo da verdadeira essência de Deus. Aí ele vai dizer no versículo 19: pois eu te darei as chaves do reino dos céus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Será que o Senhor falou isso por falar? Será que Ele falou para agradar o ego de Pedro? Não. Agora você imagina, porque quando você pega a sua chave da sua casa e fala: não, ó, está aqui, você pode entrar na minha casa a hora que você quiser. É porque você confia. Agora Jesus, quando fala assim: ó, eu estou te dando a chave do reino dos céus, agora vocês passam a parte de vocês. Estou te dando poder, estou te dando acesso a Deus, estou te dando autoridade para fazer a obra do Senhor. E tem gente que não entende isso, quer usar as coisas santas para as coisas imundas do mundo, para fazer dinheiro, para mercadejar a palavra. Aí depois vem dizer desculpinha: não, irmão, é porque eu tenho que pagar a gasolina. Não, irmão, é porque eu tenho que pagar minha faculdade. Não, irmão, porque eu tenho que comprar um sapato novo. Quem faz a obra na nossa vida é Deus. O povo andou 40 anos no deserto e a vestidura não se gastaram, o sapato não se faltou, mas tem gente que está gastando o dinheiro naquilo que não é pão. Estão vivendo de aparência para a glória de Deus? Não. Pessoas que quanto mais vê o crente rodando, pulando, continua falando, porque estão enchendo o seu ego. Não querem saber de igreja vazia. Convida. Quantos crentes tem na igreja do Senhor? 10. 10? Ah, pastor, tá bom. Depois eu digo para o Senhor, depois de 1 hora, 2 horas: ó, pastor, não vai dar não, sabe? Teve um problema aqui, o carro quebrou, eu estou com problema, meu pastor me deixou, mentira. É porque é animador de plateia. Não está ali para pregar a palavra de Deus, não está ali para ensinar, não está ali para levar algo que vai falar contigo, que vai transformar a sua vida. Está ali para ganhar dinheiro, para mercadejar a palavra de Deus, para massagear o ego. Tem igreja que parece até um clube. Cada um massageia o seu ego. Eu toco baixo, eu toco guitarra, olha, eu canto no microfone, eu sou do ministério de louvor. E aonde Jesus está? Lá fora. Deixa eu estar porta e bato. Se abrir, eu entrarei e serei contigo. Tem muita igreja que está cheia, mas Jesus está do lado de fora. Porque o que está rolando na igreja
pastor, mas um pastor diferente. Eu aprendi uma coisa no YouTube. Eu estava vendo o pastor Cláudio Lages falar e eu aprendi algo com aquele homem. Ele falou: irmãos, nós não temos que ser um pastor que quer ter uma igreja grande, mas quer ter uma grande igreja. É diferente você querer ser uma igreja grande, porque tem gente que coloca costume dentro da igreja, facilita as coisas na igreja, para que a igreja fique cheia, para poder dizer que é pastor de ovelha, para dizer que é abençoado, para dizer que é um pastor bom, que é ganhador de almas, mas não é. Está fazendo política dentro da igreja, está dando carga eclesiástica para ganhar pessoas dentro da igreja. Aleluia. Nós temos que se importar com as coisas de Deus, com as almas. Como que está teu casamento? Como que está a tua vida? Como que está a tua família? Como que está a tua vida financeira? Como que está a tua alma? Se Jesus voltar hoje, aonde que você vai? Tu vai para o inferno ou você vai para o céu reinar na glória do Senhor? Igrejas que não falam mais de reino de Deus, igrejas que não falam mais de arrependimento, igrejas que não falam mais de pecado, igrejas que não falam mais de salvação, porque se falar, muitos vão sair fora. Se começar a falar, tem que casar para a glória de Deus, não casa, porque quer viver no pecado. Tá bom assim. Deus nos deu a chave do reino dos céus, e tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Hoje em dia abre uma campanha na igreja, aos crentes falam: hoje eu vou para a igreja, vou pregar muito, olha, hoje vai ter avivamento, e não sei o que. Aí quando você não fala na igreja, eu sou profeta, bate no peito, eu sou homem de Deus, eu falo e acontece. E a glória de quem? É para você ou é para Deus? Aleluia. Mas aí eles estão dando a glória para si, e estão recebendo em terra tudo que eles desejam. Quando bater lá na portinha do céu, Mateus 7,24, ele vai dizer: muitos dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. São rebeldes, o povo rebelde. Aí ele diz: e me dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome expulsamos demônio, no teu nome fizemos milagres. E Jesus vai falar assim: vocês vão passar vergonha, que eu vou falar abertamente para quem quiser ouvir. Apartai-vos de mim, vós que praticam a iniquidade. Não adianta eu falar que eu sou pregador, que eu sou pastor presidente, que eu dirijo igreja, que eu prego muito, que eu sou profeta, que eu tenho visão, que eu tenho revelação, porque é a glória de Deus. Glória a Deus. Paulo falou: tenho esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Porque o vaso de barro se quebra, mas quando ele se quebra, Deus pode fazer dele um vaso novo. Aleluia. Mas tem muitos crentes aí que é vaso de ouro, vaso de prata, vaso de bronze. Não tem como ser quebrado. Não tem como ser quebrado, porque é valioso demais. Não pode ser tocado porque é valioso demais. Não fala com o pastor fulano. O pastor fulano é a menina dos olhos do pastor fulano. Não toca na fulana, que a fulana é a missionária tal. Tem que estar preocupado com Deus. Se tiver que falar, eu vou falar. Se eu tiver que ouvir, eu tenho que ouvir para a glória de Deus. Porque eu sou servo, eu não sou senhor. Estou aqui para descer cada dia mais. Eu estou aqui para quando Deus falar, vai. Se eu te mandar você ir, você vai. Se você não for, você não tem parte comigo, não. Aleluia. Porque tem crente que já quebrou o elo com o Senhor por causa disso. O Senhor fala, vai, ele não quer ir. Aí tem muitos que se dizem que é profeta e vai e faz besteira. Porque quer se engrandecer, quer ficar por aí dando profetada nos outros, no monte, na igreja, vai para a igreja dos outros para querer ficar tentando fazer besteira. Deus nos deu uma chave de acesso. Essa chave é nossa. Nós temos que ter essa esperança. Independente do que esteja acontecendo em nossa comunidade, dos problemas que nós estamos enfrentando, porque eu tenho problemas. Mas o meu problema não é maior do que o Deus que eu sirvo. Não é maior do que a minha fé. Não é maior do que as promessas que Deus tem cumprido na nossa vida. Se Ele está fazendo, Ele vai continuar fazendo. Porque Ele é Deus. Aleluia. Creia, adore, glorifique, ore, clame, busque. Continue confiando. Porque os que confiam no Senhor não se abalam. Pode vir a luta, a tempestade e a dor, mas a vitória é sua. Porque você tem acreditado. Muitos vão tentar falar, aí minha filha,
Larga esse homem que não dá mais para você. Ih, minha filha, para de ir para a igreja que o teu caso é perdido. Mas Deus vai dizer para você: eu sou Deus que faz o impossível. Lucas 1,17. Para Deus nada é impossível. E se você falar: Senhor, eu creio na glória do Senhor, eu creio que o Senhor é Deus, eu creio que o Senhor é poderoso, Ele vai fazer um milagre sim. A esposa aceitou Jesus de bom grado. E Jesus ainda falou assim: filho, é hoje. Quase que eu morri nesse dia. Um dia antes, que o culto estava marcado na minha casa. Eu ia para a igreja, minha esposa ia comigo, mas ela não tinha aceitado Jesus ainda. Mas ela me acompanhava todos os cultos, estava ali comigo. E eu marquei um culto numa segunda-feira na minha casa. Minha esposa não tinha aceitado Jesus. Ela estava me acompanhando. Eu era crente, ela era só acompanhante. Aí chegou no domingo, o diabo arrumou uma cilada para mim. Eu tive que ir embora de casa com a roupa do corpo. Meu pai começou a me ligar. De repente meu pai ficou sabendo lá em Resende, quase São Paulo. Meu Deus! Aí começaram a me ligar: não, sai daí, vem pra cá, vem, pode ir tal. Minha irmã me ligando, eu tive que ir embora da favela. Todo mundo: vem, sai daí, abandona tudo, vem ter uma vida diferente. Eu dormi na rua nesse dia, na roupa do corpo. Os meus amigos, uns não podiam me receber em casa porque estavam com visita, outros nem atenderam o telefone. E o Senhor falou: agora é eu e você somente. É só eu e você. Agora cabe em você o que você vai fazer. E eu falei: Senhor, eu aprendi uma coisa. Crente que é crente não foge da regra. Eu não vou fugir não. Eu vou continuar no lugar que eu estou. Se tu és comigo, tu vai envergonhar Satanás. Dormi na rua, no frio, padeci, sofri, gemi como Jó. Naquele momento eu pensei: eu perdi tudo. Naquele momento a minha moto não importava para mim, porque estava minha família, minha filha, meu filho, minha esposa, minha casa, tudo que eu tinha conquistado, televisão, tudo estava aí. Meus documentos estavam tudo aí. Eu falei: eu não vou fugir, porque o Senhor é Deus na minha vida. Amanheceu o dia, eu tive que entrar, tivemos que resolver lá no balaio do gato. E eu falei: isso. A esposa foi lá, resolveu também. Provamos. Ele falou: pode ficar tranquilo, ninguém toca um dedo em você. E eu saí dali de cabeça erguida, porque mais uma vez Satanás tentou, mas ele não conseguiu. Depois daquele dia em diante, eu só tenho crescido na presença. Já passaram mais de 5, 6 anos, casado, 2 filhos, carro, casa, igreja, almas. E eu só tenho motivos para glorificar a Deus. E na segunda-feira, a casa toda bagunçada, arrumamos a casa ali, mais ou menos. Não, vai ter culto? Não, vai ter culto sim. Vai ter culto sim. Não vai o quê? Fiz um bolo, eu mesmo fiz o bolo. Fiz uma cobertura de chocolate, comprei 2 litros de Coca-Cola para envergonhar Satanás. Fizemos o culto e Deus falou para mim: é hoje que a sua esposa vai aceitar Jesus. Aí começou o culto, o pastor estava lá dirigindo o culto, distribuindo as oportunidades, eu só ali sentado no sofá, só na expectativa, né? Aí fui terminando o culto. Depois tivemos o encerramento do culto do lar. Falei: Jesus. Quando começaram a querer dar bênção, olhar no final da bênção apostólica, falei: pastor, para agora. O que foi, irmão? O que está acontecendo? Não. Porque Jesus falou que minha esposa ia aceitar Jesus hoje. E se Ele é Deus, se Ele falou comigo, vai acontecer. Na mesma hora, desceu uma lágrima nos olhos da minha esposa. E eu comecei a chorar também, depois daquela luta que nós passamos a noite toda. E eu perguntei para ela: filha, você quer aceitar Jesus como Deus Salvador? E ela falou, chorando: eu aceito Jesus como Deus Salvador. Estamos aí dirigindo a igreja, ela como obreira, eu como pastor presidente, e eu não largo Jesus, porque eu sei quem eu tenho servido, eu sei qual é a obra que Deus tem feito na minha vida. Eu não estou falando de algo que alguém me contou,
Eu estou falando de algo que eu estou vivendo na minha intimidade, na minha casa. E eu creio que se você tiver fé, se nós tivermos fé, tudo é possível àquele que crê. Basta somente você se apegar em Deus. Leia a palavra, guarde, se torne praticante, e nós veremos a glória do Senhor. Agora o mais importante, eu vou pular do 20 para o 21. Ele vai dizer, e Jesus começou a dizer para os seus discípulos que às vezes era necessário sofrer. Deus não quer fazer eu e você sofrer, mas às vezes no nosso dia a dia, o nosso relacionamento nos faz sofrer. Mas vitória e felicidade só temos em Cristo. E é através da nossa tristeza, do nosso sofrimento, que começamos a enxergar que só Deus pode fazer o milagre em nossa vida. Foi assim que eu alcancei o milagre de Deus na minha família, crendo. Então, às vezes você vai passar de situações para você começar a olhar e ver que existe Deus nessa vida. Porque às vezes só olhamos para o dinheiro, só olhamos para o marido, só olhamos para o filho, só olhamos para a esposa, só olhamos para o patrão, só olhamos para os problemas e esquecemos que existe um Deus. O Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro. Amém, igreja? Existe o Deus. Quando todas as portas estiverem fechadas, quando parece que tudo está parado e o problema não vai ser solucionado de jeito nenhum, só tem uma porta que vai se abrir. E que é você que vai ter que bater nela. É a porta de Cristo. É na igreja do Senhor que você vai receber a palavra. E essa palavra vai produzir fé. E a fé vai produzir um milagre na sua vida, na minha vida, quando nós cremos no Senhor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade nessa noite, em nome de Jesus. Adeus.